Olá, gente! Estamos no nosso dia 10 da nossa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é Purifica-me, liberta-me. E o texto de hoje é Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 14 em diante. Minha voz não tá tão boa, mas a gente vai ler mesmo assim. Romanos 7, 14 em diante. Diz assim, ó: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei quando quero, assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Romanos 8 diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só até aí, pessoal. Bom, esse texto, gente, é um texto frenético. Estudando, né, alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que esse texto está falando de nós, crentes, e também o próprio apóstolo Paulo está dando ali um exemplo da vida dele, daquilo que acontece no interior da vida dele. E eu creio nessa posição de que aqui está falando de crente, porque está falando que o homem interior tem prazer na lei de Deus e que há uma guerra entre a lei da mente e a lei do pecado, né? Então, assim, somente o crente é que vai ter essas duas naturezas, porque no crente é reativada a natureza espiritual. Então, assim, no crente existem duas naturezas, a natureza carnal e a espiritual, e há um embate entre elas. A Bíblia fala dessa briga. E aqui, em Romanos capítulo 7, é uma exposição dessa briga, é uma exposição dessa guerra. Ou seja, dentro de mim tem um homem interior que tem prazer na lei de Deus. Mas nem sempre eu estou afim de ter prazer na lei de Deus. Tem hora que eu estou com vontade de fazer o que eu detesto. Mas quem faz isso é o pecado que habita em mim. Ou seja, porque dentro de nós ainda há um sistema, esse sistema do pecado, das trevas, ainda não saiu totalmente do nosso interior. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nos convertemos e recebemos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e somos ali batizados com o Espírito Santo, o que acontece, gente? Dentro de nós, o sistema pecaminoso não vai embora. Ele continua aqui. Agora o que acontece? Há uma briga. E agora eu recebo a autoridade do Senhor, a autoridade do Espírito, para vencer esse sistema pecaminoso que habita em mim. Por isso que o crente tem duas naturezas e essa briga acontece. Nesse processo de santificação, que estamos em busca de santidade, você vai errar várias vezes. Você vai cair várias vezes. Você vai ter algum deslize ou vacilo várias vezes. Ainda mais se você tiver tendo seriedade com o processo de santificação só agora, depois de muito tempo de crente. Então, se só agora ou só nesse período da sua vida você está lidando com seriedade sobre o assunto da santificação, então é normal que você tenha deslizes no meio do processo. Você não tem que ficar se sentindo culpado por causa disso. Essa culpa, esse peso não é de Deus, não vem de Deus. Quando nós estamos num processo de santificação para agradar a Deus e nós caímos e vacilamos e logo vem uma culpa, essa culpa que te faz desistir do processo de santificação, isso não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai vir com misericórdia, ele vai de fato te confrontar, mas te trazer de volta para o caminho. Esse é o papel do Espírito Santo,
tá? Ele te coloca de volta no prumo. E aí você tem que o quê? Se encher do Espírito a cada dia para que você mesmo se mantenha nesse caminho, nesse prumo e não vacile novamente. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas que se nós vivemos no Espírito, não mais satisfaremos os desejos da carne. Então eu tenho que me manter firme nesse caminho. E quanto mais eu estou cheio do Espírito Santo, mais firme eu fico. Agora, se eu não trato a santidade com seriedade, então é óbvio que eu vou sempre ficar caindo, sempre ficar vacilando. Mas isso é normal, pode acontecer no processo. Mas eu preciso agora aprender a me conduzir no Espírito, a andar no Espírito. E isso é um processo. O apóstolo Paulo vai falar disso aqui. Vai falar dessa briga, vai falar dessa guerra e o quão miseráveis nós somos. Mas ele fala que quando nós fazemos o que é certo, a gente está concordando com a lei que é boa. Que lei é essa? É a lei de Moisés. É a lei que os judeus eles tinham que ali viver por ela. É a lei mosaica que chama, né? Lei de Moisés, lei mosaica. É aquela lei que nós aprendemos em Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, é o que a gente aprende lá, tá? Essa era a lei que os judeus seguiam. Então esse era o princípio que eles tinham que caminhar. Então quando eu obedeço, eu estou concordando com a lei. E a lei de fato é boa. Mas por que ela nos complica? É porque a lei expõe o pecado. A lei, ela mostra de fato, de forma nítida, o que é o pecado. Então quando nós caímos, é como se a lei estivesse mostrando ali, ó. Pecou, uma placa bem grande assim, ó. Pecou, errou esse caminho, não sei o quê. É como se ela estivesse mostrando isso. Pastor, hoje nós não vivemos mais com essa lei mosaica. Qual é a lei que a gente tem que seguir? A lei da graça, meu amor. A lei de Jesus Cristo. Ele é o nosso princípio agora. Porque Jesus foi o único que conseguiu obedecer 100% à lei de Moisés. Então agora, como crentes em Jesus Cristo, e ele é o caminho que nos leva ao Pai, e não é a lei, tá? Não é a lei de Moisés que nos leva ao Pai. Jesus já afirmou em João 14,6, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o nosso princípio, Jesus é a nossa lei, e nós devemos viver por ele, imitando a ele. Ok? Então, quando nós obedecemos a palavra, estamos concordando com Jesus, porque ele é bom. Mas quando nós pecamos, é porque a audiência, o ibope da nossa carne está muito alto aqui dentro. Então, está dando para entender isso aí? Então, nós precisamos imitar Jesus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, mais parecido com Jesus eu vou ficar. Agora, se eu não levo o meu processo de santificação com seriedade, mais distante de Jesus eu vou ficar. Eu posso ter o título de crente, eu posso falar nas pesquisas que eu sou evangélico, eu posso ter um monte de versículo decorado, eu posso saber onde estão os textos bíblicos, eu posso fazer alguma coisa na igreja, eu posso servir ao Senhor em alguma coisa, ou achar que eu estou servindo ao Senhor em alguma coisa, mas se eu não cuido do meu processo de santificação, se eu não tento ser mais parecido com Jesus, então tem alguma coisa errada aí. Tá? Então, cuidado, reavalie a sua conversão, tá? Reavalie a sua conversão, entendeu? Pede para o Senhor sondar seu coração, porque às vezes a gente entrou no oba-oba, e eu falo aqui sem medo de errar. Muita gente levanta a mão ali, ó, muita não, algumas, né? Levantam a mão pela emoção, pelo oba-oba, não foi convencimento do Espírito, tá ok? É porque ali mexeu, o louvor mexeu e tal. Por emoção levantei, passei a frequentar uma igreja, achei confortável, achei que isso parece com aquilo que eu acredito e eu fui ficando lá. Mas o coração está distante do Senhor, tá? Então reavalie isso aí. Pergunta para Deus, Senhor, sonda o meu coração, entendeu? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser parecido com Jesus? Então pergunta para o Senhor isso aí. É isso que tem que te perturbar. É isso que tem que te perturbar. Não é o que a pessoa falou, porque o fulano disse, porque o fulano não foi, porque o fulano não viu, porque não me elogiaram, porque não falaram, é porque a igreja está assim, porque agora está diferente. Isso não tem que te perturbar. O que tem que te perturbar é que você não consegue ser parecido com Jesus. É isso que tem que tirar o teu sono.
É isso que tem que tirar o seu sono. E não a preocupação com o amanhã, não a preocupação com as contas, não a preocupação com um monte de coisa. O que tem que tirar teu sono, o que tem que é mexer com você, a ponto de você ficar pensando, refletindo, é porque você não consegue ser parecido com Jesus. É isso que tem que estar aqui, ó, mexendo no meu interior, enfervescendo como um vulcão, entrando em erupção. É isso que tem que mexer aqui dentro. Por que eu não consigo ser parecido com Jesus? Agora tem gente preocupada com um monte de coisa, preocupado com um monte de problema, preocupado com um monte de picuinha, com um monte de mimimi, preocupado com culto, preocupado se a cadeira está assim, se a cadeira está assado, se a luz está acesa, se a luz está apagada, se vai ter portaria, se não vai ter portaria. Eu como pastor, eu queria que todo mundo da nossa igreja tivesse preocupado em ser parecido com Jesus. A gente teria menos problema, entendeu? Até eu tenho que ter essa preocupação. Isso tem que tirar meu sono. Eu tenho que dormir pensando, eu quero acordar parecido com Jesus. E eu quero dormir parecido com Jesus, porque amanhã eu quero ser parecido com Jesus. Então, todo dia eu tenho que fazer um compromisso comigo mesmo e com Deus de ser parecido com Jesus. Porque há uma guerra dentro de mim, carne e espírito. Mas eu preciso andar com Cristo, porque aquele, né, que está em Cristo não tem mais condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, seja liberto de você mesmo nessa manhã, seja liberto das suas picuinhas, seja liberto da sua mentalidade engessada, seja liberto de você mesmo para ser purificado e andar com Cristo e andar nele. Que Deus te abençoe.